Olá, gente, tudo bom? Vamos conversar um pouquinho sobre comunicação, linguagem, né? A capacidade cognitiva das pessoas hoje em dia, né? E a gente vê como que está a educação no Brasil, né? Porque os professores de português, de interpretação de texto e redação não estão conseguindo fazer as pessoas pensar direito, né? Ahn, não é a primeira vez que me acontece isso. Eu fui comprar um chip de celular, né? E eu simplesmente perguntei pra vendedora. Vocês têm chip pré-pago aqui? Quanto que tá, né? E ela simplesmente falou assim: tem um chip, você mesmo faz o cadastro em casa e você tem que colocar crédito toda semana. Eu falei, gente, como assim? Eu tenho que colocar crédito toda semana? Eu sempre tive telefone e eu não colocava crédito toda semana, muito menos todos os meses, né? Como assim eu tenho que? Como se não existisse nenhuma outra opção. Eu falei isso pra ela. Gente, eu sempre tive telefone, nunca teve esse negócio de tem que colocar toda semana. Aí ela responde: se você quer usar a internet toda semana, você tem que botar. Aí eu falei, gente, mas em qual momento eu falei que eu queria pra internet? Não, eu falei que queria um chip, ponto. Em momento algum eu falei que queria pra internet. Então, gente, isso se chama um erro de comunicação, né? Eu lembro quando eu estava no ensino médio, na escola, no ensino fundamental, quer dizer, né? E a professora ensinava assim: qual é a função de Rui? E você respondia: a função de Rui é professor. Em momento algum você deveria responder que a Beatriz é costureira, João é engenheiro. Não, eu perguntei de Rui a função, ponto. Não perguntei mais nada além disso, né? E a pessoa vai responder outra coisa que não tem nada a ver. A pessoa já tira a conclusão, já pira, já surta. Isso é um erro gravíssimo de uma comunicação, né? As pessoas não sabem mais responder uma pergunta, não sabem entender uma coisa, elas começam a ter ideias mirabolantes e criar coisas. E eu fico assim, gente, o que está acontecendo com o ser humano? Principalmente o brasileiro, que é o que a gente tem mais contato, né? O que está acontecendo, gente? Não se aprende nem mais a interpretar um texto, se comunicar, um diálogo. A pessoa estão inventando, colocando palavras na nossa boca, intenções na nossa mente que não tem nada a ver com a nossa real intenção, com a nossa pergunta, né? Isso é um erro gravíssimo de comunicação. Fica um exercício para vocês, se vocês começarem a perceber as pessoas numa comunicação, escrita ou falada, se elas estão respondendo e perguntando o que exatamente. Ou se você está inventando histórias em cima do que a pessoa falou, que não tem nada a ver com a real intenção das palavras ali, né? Então, não crie possibilidades, tente responder exatamente o que a pessoa está falando, né? Usando a palavra. A pessoa pediu chip, eu pedi no abstrato, eu não disse para quê, eu não disse para telefone, e a pessoa só entendeu que fosse para internet. Só entendeu, não, ela criou, inventou, né? Uma outra pessoa também, eu estava falando sobre a parte religiosa, né? Eu perguntei para ele se ele tinha notícia do Messias, né? Se os judeus já tinham achado os Messias, se os cabalistas já tinham achado o Messias. E ele me respondeu que o Messias já veio. Eu fiquei assim, gente, mas eu estou falando da segunda vinda, eu estou pensando na segunda vinda. Se subentende-se, né, gente? Porque se o primeiro já veio, se eu estou perguntando se tem notícia da vinda do Messias, se ele vai vir, se já acharam ele, é óbvio que eu estou falando da segunda vinda. É claro que aí eu não usei a palavra e a segunda vinda porque se subentende, né? Se já teve a primeira vinda, se eu estou perguntando se já acharam o Messias, é claro que eu estou falando da segunda vinda, né, gente? Aí não é uma surtação, uma alienação fora dos parâmetros entendidos, né? Isso é uma questão da pessoa ter discernimento, coerência, né? Ter um conhecimento mínimo de coisas e não inventar, não criar, né? Esses são os dois exemplos de entender exatamente o que a pessoa quer dizer, com a pessoa usando exatamente as palavras e com a pessoa falando algo que só tem uma outra opção de entendimento, né? Se já veio o primeiro Messias, se a pessoa está perguntando se já acharam o Messias, é claro que está
perguntando no Messias bem da via, a segunda vinda, né? Então é bem complicado que as pessoas estão com essa dificuldade. Um bom professor de redação, né? Ele vai ensinar a pessoa a ter essa coerência, esse entendimento de interpretação de texto, e isso vai ajudar no dia a dia. Mas infelizmente as pessoas, os professores estão incapacitados, né? As pessoas emborreceram, não sabem se comunicar, não sabem entender. Elas estão com o ego inflado. Eu acredito que esse ego inflado das pessoas, esse desespero, essa pressa também, né? Está fazendo as pessoas terem esse erro de comunicação, esse erro de entendimento das coisas, né? Então, gente, fica aí essa dica de comunicação de uma professora, né? Porque quem não sabe, eu sou professora de português, de redação particular, e não só terapeuta.